Bora pro primeiro vídeo de hoje, um anime maldito que traumatizou uma geração, do canal Submundo Virtual. Se o vídeo for legal, ó, até rima, eu vou me inscrever. E bora pro E se vídeo. você tem por volta dos seus 20 anos, um pouco menos, um pouco mais, e cresceu assistindo animes de gêneros variados, não só os shonenzões clássicos que a gente vê por aí, e você tinha um daqueles amigos que gosta de te sacanear, que chega falando, olha que anime legal e te manda um pouco no pico das ideias, você Aconteceu. talvez já tenha ouvido falar de School Days, o anime Aconteceu. maldito do Intil, a coisa mais tenebrosa que já foi feita na história. Mas o que Nise ali, afinal o tem de Gini tão Lobo. horrendo nesse anime Divos. pra ele ser motivo de trauma pra tantos que assistiram? É disso que a gente vai falar hoje. Cara, pior que assim, o primeiro anime que eu assisti foi Tokyo Ghoul. E eu gostei, tá ligado? Tipo assim, era só a primeira temporada, a segunda ainda ia lançar. Depois, né, teve os desenrolares, mas assim, a primeira temporada achei legal, gostei. Aí eu fui pra escola toda pimposa, né, falar, ai, obrigado pela recomendação, gostei. Aí veio um amigo, o Léo, e falou assim, nossa, Kátia, você precisa assistir School Days. É muito legal. Aí eu fiquei, mas o que que é? Ah, é anime de escola, mas você precisa ver. A otária foi lá assistir. Já achei esquisito, já fiquei, caralho, que porra é essa que eu acabei de assistir? Passa-se um tempo, vou lá, falo, olha, assisti, mas não gostei, achei meio estranho esse final, meio traumatizante. Meu outro amigo, Matheus, me fala, assiste Boku no Pico. Eu, na minha inocência, fui ver. Sim, literalmente eu. E por isso, durante muitos anos, eu fiquei achando que anime era coisa de maluco. Eu fui deixar de ter esse preconceito muitos anos depois, assim, sabe? Mas na época eu fiquei, nossa, coisa de otário. Como que as pessoas assistem isso, tá ligado? É complicado, complicado. Mas, né? Experiências, né? É aviso de conteúdo chocante, se você for mais sensível, vê outro vídeo. School Days foi um anime de 2007 produzido pelo estúdio TNK, o mesmo que fez essas coisas boas aí. Adaptado de um jogo visual novel que tem um Era um universo jogo, né? grandinho, mas que eu vou só focar no anime mesmo. E ele ficou famoso por fisgar muitas pessoas com a proposta de ser um romancezinho bobo com garotas fofinhas e terminar fazendo quem assistiu correr chorando pra mãe com E, as mãos cara, tremendo de pavor. Mas pior que ele começa muito fofinho, né? Tipo, ah, romancezinho, não sei o quê. Aí do nada o cara tá com a escola inteira e do nada ele perde a cabeça. E você fica. Que foi isso que eu acabei de ver? A gente poder começar a falar sobre, vale primeiro uma contextualização desse negócio. School Days tem como protagonista o Makoto, um primeiranista que se apaixona por Kotonoha, uma garota da sua escola que pega o mesmo trem que ele. No colégio tem um rumor de que se você conseguir tirar uma foto escondida de quem você tá afim e deixar de wallpaper no celular por 3 semanas sem ninguém descobrir, o destino vai trabalhar e vocês vão ficar juntos. Confia. Ele tira uma foto da mina, coloca de wallpaper e é descoberto no mesmo dia. Que cara bom. Quem descobre é essa menina da sala dele chamada Sekai. Ela dá uma zoada nele, mas do nada decide que vai ajudar o moleque a ficar com a garota. Ele fica com o pé atrás no Safada. início, mas a Sekai não perde tempo em conversar com a Kotonoha e marcar. E o diretor não é bobo nem inocente, olha a Ele fica com o pé foto. atrás no início, mas a Sekai não Eu tô passada. Quem que tira foto desse jeito? Com os peitos assim. perde tempo em conversar com a Kotonoha e marcar pros três almoçarem juntos, aproveitando a primeira deixa pra largar os dois sozinhos. O Makoto é um absoluto cabaço falando com mulher, mas pasmem, no dia seguinte ele já pede a tímida Kotonoha em namoro e a mina aceita. Sim, Bobona. speedrun de namoro, fio. E a gente descobre em seguida que foi porque ela na verdade já tava interessada nele também. Depois da aula, a Sekai se encontra com o Makoto e parabeniza ele pelo seu namoro, ao que o garoto agradece e diz que tá em dívida com ela por isso. E ela em resposta fala, é mesmo, é? E beija o maluco antes de entrar no trem. O primeiro episódio acaba, uma Caraca, não impressão um lembrava tanto disso. forte fica, mas nada demais. A real é que esse anime demora um pouquinho pra começar a mostrar suas verdadeiras intenções. A partir daqui o que a gente tem é uma trama de romance dramático, conforme o Makoto segue com a sua intenção de se aproximar da Kotonoha, mas fica meio incerto quanto a Sekai pelo que ela fez. O anime se desenrola e a gente contempla a capacidade do moleque de ser um primata com a namorada, deixando ela com um puta pé atrás de ficar com ele, ao passo em que a Sekai continua quebrando a cabeça pagando de cupida pros dois. O BO é que quanto mais ela se envolve nessa relação deles, mais ela se envolve com o Makoto, algo que deixa a Kotonoha desconfortável porque apesar dele ser um Neandertal, ela gosta dele e percebe que ele tá tentando fazer as coisas certas. Tanto que ela decide convidar ele pra sua casa pra conhecer a sua irmã e é um puta dia divertido.
fazer as coisas certas. Tanto que ela decide Na verdade, ele que dá a ideia, mas no fim ela acha uma boa também e convida ele. convidar ele pra sua casa pra conhecer a sua irmã e é um puta dia divertido pros dois, que termina com eles ficando ainda mais próximos e ela começando enfim a se sentir confortável de verdade com o garoto. A sentir que essa relação deles pode se tornar numa conexão genuína. E é quando ele volta pra casa, liga pra Sekai e diz: 世界なんか琴の葉の相手するのって疲れる。 E é aí que começa a desandar. O menino Makoto tinha uma ideia muito fantasiosa sobre namoro. Ele achava que quando tivesse uma namorada ele ia poder agarrar ela, tocar no corpo dela o tempo todo Só sem mais queria nem meter o menos. Ele não boneco. fazia ideia de que por mais absurdo que lhe parecesse, garotas também têm sentimentos e vontades próprias. E ao se apaixonar por uma menina tímida e reservada, ele se frustra ao descobrir que precisa ter calma na busca por intimidade. E ele acha isso chato. A Kotonoha, ela é uma garota Só tava delicada, ela pensando precisa do espaço com a cabeça do pipi. e do tempo dela pra se acostumar às coisas. Ela não é super desinibida e assertiva. Algo que ele percebe que a Sekai é. E já que ela já tinha beijado ele antes e já que ela tava com uns papos de ensinar ele sobre relacionamento de uma forma mais direta, ele se agarra a isso e começa a se envolver mais com ela. E vale mencionar aqui que o anime se divide em alguns núcleos. Ele tem o núcleo dos protagonistas como um trio, tem o de cada dupla, do Makoto com a Kotonoha tentando estabelecer uma relação, do Makoto com a Sekai, com ela tentando ajudar ele no primeiro momento, mas começando a desenvolver algo mais íntimo ao longo dos episódios, e das duas garotas, com a Sekai também aconselhando a Kotonoha sobre a relação, mas começando a se distanciar dela conforme se envolve com o Makoto. Fora eles, o anime também apresenta o núcleo das amigas da Sekai, que inclui a Setsuna, que é a melhor amiga dela, a tomboy esportista da escola e a garota boboquinha que gosta do amigo verme do Makoto. Por fim, a gente tem o núcleo da Otomi, que é uma outra estudante da sala da Kotonoha, que é amiga do fundamental do Makoto e anda com essas três lacaias dela. E a função desse grupo, basicamente, uma vez que a Elas Otomi fazem também bullying? gosta do pica de mel aí, é fazer bullying com a Kotonoha logo que elas descobrem o namoro dos Nossa, dois. e a essa menina vai passando anime, ela começa a despirocar, gente. Despirocar, ela fica tipo, não, mas eu sou a namorada dele. Ele gosta de mim, eu gosto dele. Não, vocês E ela vai ficando doidinha. A partir desses núcleos, então, que a história se desenrola. No decorrer dos episódios, nós acompanhamos o Makoto simultaneamente se desprendendo da relação que ele tem com a Kotonoha, uma vez que ela não dá pra ele com tanta facilidade aquilo que ele quer, no caso a buceta. Fazendo ele se Literalmente frustrar ao não perceber dá. que namoro não é só meteção. Ao mesmo tempo, porém, ele vai se aproximando da Sekai, que é muito mais aberta pra esse tipo de coisa, e acaba por se apaixonar por ela. O problema grande nisso é que ele é um filho de uma puta que não consegue ter a moral de virar pra mina que tá com ele e falar, pô, não tô mais curtindo nossa relação, quero Vamos terminar. terminar. Não, no lugar disso, ele fica se encontrando escondido com a outra, fazendo as amigas dela acharem que é com ela que ele tá, que leva elas a suspeitar dessa relação e criar uma imagem negativa da Kotonoha como se ela tivesse uma paixão não correspondida por ele. Ao mesmo tempo que a Otomi observa tudo isso de fora, sustenta uma antipatia por ele. Ao mesmo tempo que a Otomi observa tudo isso de fora, sustenta uma antipatia pela Kotonoha, que na verdade já existia antes, e se aproveita dos momentos mais frágeis da garota de insegurança e incerteza quanto ao seu relacionamento e medo de perder o garoto porque ela acabou se apaixonando, pra bulinar a mina e transformar a vida dela no inferno, basicamente. E conforme os episódios vão passando, o Makoto cada vez mais caga pra Kotonoha. Ele começa a ignorar ela, ele deixa a Setsuna, a melhor amiga da Sekai, bloquear o contato da mina no celular dele, ele evita ela num ponto em que a garota já tava apaixonada e emocionalmente dependente dele. Ele trai ela com a Sekai, pisa nos sentimentos dela e deixa ela de lado pra que o grupo da Otomi, por vezes as próprias amigas da Sekai também pisem. E é claro que ao passo em que nós assistimos tudo isso, uma raiva crescente vai se manifestando. Do Makoto, da Sekai, das amigas dela, do grupo da Otomi, porque a real é que todo mundo nesse anime é o mais desgraçado possível. Menos a Kotonoha, que como toda boa trouxa em meio a um monte de malandro, é a que mais se lasca. Mas não Tadinha, para por véi. aí. A coitada descobre o que tá rolando, entra em estado de negação, os dois arrombados continuam juntos, cagam pra ela completamente, com momentos esporádicos em que eles fingem que se importam. Makoto nunca dá um fora genuíno na mina, então ela continua grudada nele. A gente descobre que a Setsuna também tava afim dele, e no festival da escola em que tinha uma dança da fogueira, que tinha uma lenda Ele de que o começa a casal comer a que escola dançasse ao inteira. redor dela ficaria junto por um tempão ou sei lá o que. Eles não terminam por um ano inteiro, no caso, eu tinha esquecido. Ele enrola a Kotonoha pra não dançar com ela, marca de dançar com a Sekai, né, porque eles estão apaixonados, mas antes da dança, a Otomi vai até ele, puxa ele pra uma salinha onde um monte de aluno tava se eu revezando lembro pra disso. fazer gracinha, e eles transam e foda-se, porque ele tava bravinho com a Sekai que ela não queria ficar de safadeza com ele durante o festival.
mas daí depois ele vai lá e dança com ela como se nada tivesse acontecido. Mano. Não bastando isso, o amigo do Makoto era afim da Kotonoha desde antes de saber do namoro dela com o garoto, e nesse ponto a garota tava toda torta das ideias, porque o Makoto tava distante, a Sekai tava distante, as amigas da Sekai e da Otomi estavam jogando na cara dela que o Makoto não namorava com ela coisa nenhuma, e no meio disso o vagabundo chega, se declara pra mina que tá completamente fragilizada e instável, Isso aí eu não puxa ela lembro. pra salinha e isso pra mina. Sim, ela não tem nenhuma grande reação sobre isso, porque esse ponto ela tava completamente impactada pelo abandono geral, mas rola isso e depois o cara Meu fica de Deus, eu não lembrava dessa parte. boinha agindo como se tivesse sido consentido. E se você acha que tá ruim, meu amigo, relaxa que essa porra vai escalar de um jeito que você não faz ideia a partir de agora. Pois bem, quem trai uma trai outra e quem trai uma vez trai duas. O Makoto de um dia pro outro vira o maior galinha da história. É. Ele termina enfim com a Kotonoha, destrói o coração da mina e agora, sendo oficialmente o namorado da Sekai, ele vai e trai ela de novo com a Otomi. Aí depois ele trai ela com a Setsuna, porque a menina era a melhor amiga da Sekai, ia se mudar pra Paris e queria que o moleque tomasse conta da amiga e parasse de trair ela. Então o que ela faz? Exatamente, ela transa com o maluco em troca dele ser fiel. Daí cumprindo Caralho. com a promessa dele em Tipo, seguida, o duro é ele que eu cai não lembrava das motivações do porquê que ele ia traindo a menina, tá ligado? Mas eu lembrava que ele passava rola em geral, tá ligado? Você cai com a Hikari, que tava preocupada com a amiga e foi pedir pra ele tomar jeito e acaba dormindo com ele. Daí ele vai trair ela depois com as três amigas da Otomi louco. numa mesma noite. Eu tô falando sério. A esse ponto a Sekai tá deprimida porque ele tá dando o mesmo ghosting que ele tava dando na Kotonoha nela. A Kotonoha ficou tão afetada pelo fora que se tornou isso. E o Makoto tá vivendo o sonho dele comendo todo mundo da escola. Virou o Adam TV. Tudo lindo pro garotão aí até que a Sekai vem e conta que ela tá grávida. Mas Tô ela não só buchuda. conta, ela grita pra escola toda saber. Quando isso acontece, ninguém mais quer ficar com o Makoto, lógico, e ele fica puto por ela ter falado isso. Droga. Aí o moleque começa a Não vaguear vou mais conseguir meter o boneco. Agora sabem que eu meti um boneco e agora não vou mais poder meter o boneco. Droga. e fica puto por ela ter falado isso. Eu juro. Aí o moleque começa a vaguear por aí, desolado por ter levado todos os foras possíveis de todas as garotas possíveis, mas nisso ele dá de cara com a Kotonoha, que fala que tava esperando por ele. Ele percebe que ela tá toda esquisita por culpa dele e começa a chorar e abraçar ela, que atrás Agora, de volta do transe e o faz decidir ficar com a garota de novo. Ele chega na mina grávida, fala pau no teu cu se vira, e mais tarde ele manda uma mensagem falando de um médico que a Kotonoha conhecia que podia abortar a criança. A Sekai fica fudida da cabeça e no dia seguinte pede pra se encontrar com ele E pra aí conversar. que dá Ela vai merda. na casa dele, não fala nada e depois de um puta silêncio constrangedor, levanta pra fazer chá. お茶でも入れるよ私が入れる Nisso ele recebe uma mensagem dela escrito me desculpe, seguida de diversos espaços em branco e terminando num adeus. E então... Mãe solteira. Quando ela se dá conta do que ela fez, ela sai correndo e deixa o cadáver dele pra ser encontrado pela Kotonoha. À noite, ela recebe uma mensagem do Makoto dizendo que tá esperando ela no terraço da escola. Lá, maluco, ela encontra a Kotonoha, que acusa ela de mentir sobre o bebê. A gente descobre que a mina colocou a cabeça do cara numa mala e ela simplesmente me puxa um facão, avança na Sekai, mata ela e abre a barriga da mina. 嘘だったんじゃないですか中に誰もいませんよ E o anime termina com ela indo numa viagem no cruzeiro dos pais com a cabeça do maluco. と二人っきりですね Finalmente estamos só nós, Makoto Kun. Moleque, Pois é, o esse negócio- anime aqui. E ainda, na época que eu vi isso aqui, eu vi no YouTube. E o sangue não era vermelho, tá ligado? O sangue era preto, mano. Doideira isso aqui, velho. Nossa, desbloqueando traumas. Tu toma um rumo sombrio pra caralho. É por isso que tanta gente fica em choque com esse bagulho e é por isso que tanta gente abomina School Days. Mas e aí? Será que essa visão faz sentido? Cara, sim, fim do vídeo. Faz sim, uma vez que você considera que o anime se propõe como um romance e fica horrorizado com o rumo que ele toma. A verdade é que o estúdio escolheu adaptar um final ruim da visual novel, algo que não é lá muito comum. No jogo, você pode escolher rotas completamente diferentes nas quais o Makoto nem sempre é um grande imbecil, olha só. Mas acontece deles terem escolhido justamente essa. É bizarro? É tenebroso? Sim, não discordo de forma alguma. Mas vem cá, o anime num todo é ruim mesmo?
Tá, agora que eu tirei um tempo pra responder que sim, vamos lá. Se você, de novo, encarar esse anime como um romance, sim, é péssimo. Olha o rumo que essa porra toma, tá ligado? Mas o rolê é que School Days, pelo menos no que foi adaptado, não é um anime de romance, e sim uma trama psicológica. O anime te apresenta personagens detestáveis porque ele quer que você sinta raiva dele. Ele cria esses momentos de aflição com esse relacionamento quebrado do Makoto com a Kotonori e depois com a Sekai, porque é pra você sentir agonia vendo o quanto que essa merda escala. O final é justamente feito pra te deixar em choque, impactado, horrorizado. E eu, francamente, tenho tanto desgosto desses dois que tudo que eu queria era que eles se fudessem e eles Eu de também. fato se fodem e não é pouco. Então, no Cara, fim das pior contas, que eu... realmente, assim, tipo, essa Sekai é uma vagabunda, entendeu? Ele é outro pilantra desgraçado, que, tipo, você vai assistindo o bagulho e você fica, nossa, se eu pudesse, eu socava a cara dele, eu matava essa vagabunda, eu matava a escola inteira, bando de filha da puta, tadinha da menina, e não sei o que. E no final, o duro é que ela ainda tá apaixonada por ele, né? O duro é isso, o duro é ela, tipo, continuar gostando dele. Mas dá tudo certo no final, os dois morrem. Gosto do final, sim. Ah, então School Days é um bom anime psicológico? Não, pior que não. Vamos lá, cara. A produção e o visual são uma porcaria, eu não preciso nem falar. Os personagens também têm a profundidade de uma folha de papel. Fora isso, esse anime ainda é cheio de clichêzinho, de diálogo duvidoso, de reação absurda ou desconexa. Aí, pô, eu entendi. Tem o Makoto traindo a Sekai pra mostrar que ele é filho da puta mesmo e construir o rumo da história em cima disso. Mas, meu, papo reto. O maluco pega a escola inteira, fi. As amigas da Otome vai às 3 pra casa dele e foda-se, pega as 3 no mesmo dia. Isso é Porra, me louco. mata assim. Mas apesar de tudo, eu não odeio. O que eu enxergo em School Days, de novo no que diz respeito ao anime, é uma ideia interessante sendo executada de maneira muito porca. Sendo muito sincero, eu me divirto assistindo. Bastante, inclusive. Eu adoro o final disso aqui. Eu acho a segunda metade do último episódio cinema, porque o bagulho escala de um jeito bizonho, mas o território tinha sido bem construído pra isso. A música que vem na hora que a Sekai vai pra cima do Makoto, puta que pariu, é absurdo. Bem feito. E é muito doido quando ela tá matando ele e vem os flashes deles juntos e a gente pensa, caraca, bicho, olha como começou e olha o que tá rolando agora. Pra mim, School Days é um anime sobre relações e o que o egoísmo, a mentira, a cafajestice e o descaso com essas relações fazem com elas. Claro que de uma forma completamente extrema e cheia de meteção de louco no caminho. Mas eu não odeio, eu acho que tem uma história Muita interessante meteção de sendo louco. contada aqui, eu acho que tem elementos interessantes. Tem uma coisa meio pum-pum das ideias de tipo, vamos pegar uma historinha clichê e simplesinha e destruir completamente o mundo em que ela tá se passando pra ver como é que fica. Fica um inferno completo. Inclusive, Gosto. preciso Mas é terminar de ver Pum Pum. Mas, né, estou traumatizada e não tenho o resto dos volumes e as traduções que tem na internet. Quando tem, é muito ruim. Então, né, estou no hiato aí de Pum Pum, aguarda aí se alguém quiser me dar o volume, ela tem o wishlist aí. E é isso! Normalmente nos vídeos eu trago minhas opiniões que muitos de vocês concordam, eu quis trazer aqui talvez a minha opinião mais impopular sobre animes pra variar. Mas e você? O que você acha de School Days? O que É um você trauma achou do pra vídeo? mim. Pode comentar aí, pode me tirar pra maluco, eu deixo. Nesse aqui eu deixo. No mais, se você gostou do vídeo, curte, hypa, se inscreve pra ver os próximos. Muito obrigado pela marca de 15 mil inscritos que a gente alcançou nessa semana. Mais um agora, hein, ó. Mais um inscrito, eu gostei do vídeo, deixa eu ver o que ele Ana, vai vocês falar. são incríveis. Considerem assinar um membro pra me dar uma ajudinha com o canal. Ó, E que eu da deixo hora. aqui um agradecimento aos membros. O maior ainda, a desbravadora do submundo, que é a Ana Bruna Delfini. Inclusive, meus parabéns pelo seu aniversário, que foi dia 19. E um agradecimento especial aos senhores do submundo, que são o Luzil, a Vanessa Masson e o Bravos os membros aí. Cara, é que é foda, entendeu? Porque foi, tipo, meu segundo anime, sabendo o que era um anime na minha vida, entendeu? Eu comecei achando que era um romance, aí o negócio foi escalonando, e eu me perguntava, meu Deus, que caralho isso que eu tô assistindo, né? Mas agora eu já comecei, eu vou terminar de ver, porque eu, né, tenho que comentar com os meus amigos sobre essa porra, né? Aí vi e fiquei, nossa, que doideira, que bizarrice, meu amigo. Fico às vezes, nossa, será que eu não devia reassistir pra ver, né? Se eu ia ter outra impressão, mas só de ver o vídeo eu já percebo que eu não preciso reassistir. Continua sendo uma bomba o cara aí comendo a escola inteira, simplesmente não terminando com a menina, dando 0 fodas pra ela. Aí ele termina, começa a namorar com a outra. Ou seja, esse moleque tem pavor de relacionamento, tá ligado? O negócio pra ele é comer e ir embora. Esse negócio de namoro com ele não dá certo, entendeu? Eu não vou jogar essa porra, desculpa.
Não estarei, não. Enfim, só um pouco aí da minha experiência com... É um evento canônico alguém ter assistido esse anime e se traumatizar no processo. Mas, assim, querendo ou não... Opa! Foi muito bom. O final, assim, é disruptivo. Nem sei se é essa palavra, mas enfim. É doideira. Você fica, caralho, no fim, ó. A filha da puta e o filho da puta morreram. Que alegria. Só que é meio bizarro, né? Ainda mais a maneira que isso acontece. A menina abrindo a barriga da outra. Ah, no fim não tinha nada aí. Doideira, velho. Doideira. Mas é isso. Você que está vendo no YouTube, deixe seu like, a sua inscrição. Se inscrevam no canal do Submundo Virtual também. Vídeo muito bem feitinho. Ele tem uma narração boa. E é isso. Deixa o like. Tchau.